E vem conferir uma análise da primeira parte da quarta temporada de Bridgerton. E lançou na última semana, na Netflix, a primeira parte da quarta temporada de Bridgerton. E para quem não sabe, na semana do dia 20, lá pro dia 26 e 27, vai sair a segunda parte. Eu não sei se vai sair mais 4 episódios e se encerrar a temporada com 8, ou se vai sair 3 e se encerrar a temporada com 7. Eu resolvi fazer essa análise porque aqui no canal tem a crítica de todas as temporadas de Bridgerton. E a partir daí, eu achei que seria interessante trazer uma análise. Então aqui, não é uma conclusão sobre a temporada. Eu não vou dar nota sobre ela. Só queria falar o que eu achei dessa primeira parte. E bom, eu vou falar. Com esses 4 primeiros episódios, essa está se tornando uma das minhas temporadas preferidas de Bridgerton. Eu só não defino em qual lugar ela está na qualidade das temporadas, porque ainda tem a segunda parte. Eu quero esperar ela encerrar para colocar uma conclusão. Mas nesse momento, ela briga muito com as minhas duas preferidas, que são a primeira temporada, que eu acho ótima, e também o spin-off. Eu gosto muito do spin-off da Rainha Charlotte. Eu acho muito triste que as pessoas pularam esse spin-off, porque ele realmente é muito bom. Essa temporada briga para mim para poder talvez ser a melhor, ou brigar ali em segundo, terceiro lugar. E por que eu gostei tanto da temporada? Essa primeira parte da temporada, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu gostei bastante porque exatamente é quem está como protagonista. No fim das contas, o que faz você gostar bastante de uma série, filme, livro, são os personagens. E quando você tem um personagem que você gosta, já tem uma empatia por ele, e ele se torna o protagonista, você acaba gostando muito. Eu acho que esse é o primeiro fator. Não que os outros irmãos sejam ruins, não que as outras histórias sejam ruins, mas eu acho o Benedict um personagem muito interessante. Porque ele é um personagem que ele vai completamente contra aquela sociedade que está estabelecida dentro de Bridgerton. E isso é que eu acho muito legal. E você mistura com a minha personagem preferida dessa série, que é a Heloise. A Heloise é minha personagem preferida. E ela também vem com esse conceito de quebrar aquele padrão social que está estabelecido. Então, eles terem essa ideia, eles terem esse conceito, eles terem toda essa ideia de a gente não quer ser isso. A Heloise, ela não quer ser uma mulher que vai casar simplesmente porque é obrigada à sociedade. Não, inclusive ela não quer casar. E essa temporada está sendo um bom arco dela de desenvolver a parte dela mais da sociedade. Eu acho isso muito interessante. Infelizmente, ainda não teve uma temporada que foi dela. Eu espero que ela tenha. Eu sei que é baseado em livros, eu não sei se ela tem um livro que é dela, mas eu gostaria muito de ver isso. Já o Benedict, ele é o outro lado. Ele é o lado daquele segundo filho. Ele mesmo fala isso ao longo das temporadas, e ele destaca muito isso aqui quando ele fala: eu sou sempre o número 2, querendo dizer que ele não tem um destaque da família. Isso também é muito interessante, porque ele mostra como ele não é tão querido como ele poderia ser, e como ele tem outras ideias. Tanto que ele tem amantes, ele é um cara que curte a vida à noite. Isso é interessante, eu gosto muito disso nesse personagem. E aí entra a outra introdução, que é a personagem da Sophie. A Sophie vai ser o casal do Benedict nessa quarta temporada. E ela também me agrada muito. E por quê? E aí vai para algo pessoal. Eu gosto muito de algumas histórias de contos de fada. E a história da Sophie, visivelmente, é baseada na história da Cinderela, feita pelo Charles Perrault, que originalmente chamava a Gata Borralheira, e que depois ganhou várias versões, a mais conhecida, a que a Disney acabou fazendo. E a história dela é igual da Gata Borralheira. É tudo igual. Ela acaba tendo uma madrasta, ela acaba perdendo o pai, ela acaba a partir daí perdendo os valores que aquela família dava para ela, e ela acaba se tornando uma faxineira, e aí é igual. E é tanto que a Cinderela perde o sapatinho, a Sophie acaba perdendo a sua luva, que fica com o Benedict pra ele achar ela. Eu fiquei com medo da temporada ficar muito nisso, ficar muito nessa ideia da Sophie deslumbrada, e ao mesmo tempo ficasse muito nessa ideia de vamos seguir a história da Cinderela aqui. Mas não, ela é um ponto de introdução, é muito legal como trabalham isso, e eu acho que funciona bem. É como se fosse uma adaptação da Cinderela para o universo de Bridgerton. E ela funciona bem porque os personagens não são iguais. O príncipe, que seria o Benedict, ele não é o príncipe da Cinderela. Ele não é o príncipe encantado. Não. Ele é o príncipe que realmente tem os problemas. Ele não é aquele príncipe que você imagina. Já a parte da Sophie, ela também não é aquela princesa encantada. Ela quer mostrar o seu lugar ali e ela quer mais sobreviver. A metáfora é tão boa, porque além de ter a madrasta má, ela tem duas irmãs, que na história original se chamavam de irmãs feias. Aqui, obviamente, elas não são feias, mas tem as irmãs feias, onde uma tratava muito mal a Cinderela e a outra acaba tratando ela muito bem. Até isso acaba acontecendo aqui.
E isso eu acho muito interessante. A metáfora da Cinderela funcionou muito bem para essa temporada, foi uma ideia muito boa, e mesmo que seja visível a metáfora, a forma como ela é feita me agrada muito. Bridgerton acaba caindo em algumas coisas que acaba ficando repetitivo dentro da série. Porque o que a autora faz? Ela tem alguns cacuetes dentro da sua narrativa que ela acaba repetindo aqui. Mas eu não acho ruim também, porque eu acho que eu entendo por que ela faz isso. Ela faz o seguinte, ela começa apresentando os personagens que vão ser o casal principal, introduz qualquer dinâmica familiar naquele momento, e a partir daí, ela acaba isolando eles em algum lugar. Todo momento de toda temporada, os personagens se isolam em algum lugar. Um chalé, uma casa de campo, não importa. Eles fazem isso para o casal principal se conhecer e ter uma dinâmica maior. E por que eu entendo por que ela faz isso? Porque a família Bridgerton é muito grande. E a partir daí, se você coloca ainda os problemas que tem com a rainha, o problema que tem com a outra família que vai casar, o casal principal ia ser muito forçada a relação entre eles. E mais do que isso, ia ter um outro problema dentro dessa relação, que seria você ter que colocar conveniências de roteiro para eles se encontrarem. Aqui eu gosto quando ela isola, e aqui ela faz muito menor isso. Ela introduz o que vai ser os personagens, mostra a dinâmica da Cinderela, isola eles e já volta nessa primeira parte eles com a família Bridgerton. Isso é muito interessante. Acho muito legal. Então, por isso que essa temporada está sendo a minha preferida. Por isso que eu gostei tanto dessa primeira parte. Porque o Benedict, a Sophie, estão um casal muito interessante, uma boa química. A história que basearam para essa temporada funciona muito bem. O meu problema com essa temporada vai mais nas histórias que envolvem eles. Como eu falei, eu gosto muito da Heloise. Mas o resto da família, eu acho que eles não estão tão interessantes. A história da rainha, a história da Penélope, a história da irmã mais velha, são algumas histórias que eu acho que não estão colando muito bem. Eu acho que a temporada pode fechar muito bem, mas são histórias paralelas que eu acho que não estão funcionando tão bem como poderia ser. Eu acho que a Penélope tem uma ideia interessante, como Lady Whitchandal, quando ela acaba entrando no conceito de falar sobre a guerra das empregadas, mas eu ainda acho que isso poderia ser mais. Então a temporada ela tem todo um arco, que é o principal, que é excelente, mas eu ainda espero mais dos arcos secundários. No fim, a quarta temporada, a primeira parte, tá sendo muito boa. Continua mantendo uma ótima trilha sonora, visualmente eu gosto muito de Bridgerton, e tem um casal que funciona muito bem, e minha personagem preferida, que é a Louise, tem mais espaço. Ainda acho que as histórias secundárias podem ser melhor, mas eu acho que essa tem tudo para ser a melhor temporada para mim. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você tá achando da primeira parte da quarta temporada de Bridgerton? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.